Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é o Lucas Wilker. Oi, Lucas! Oi, Flora, e um oi para os nossos ouvintes do Enfim Sexta. Por hoje a gente debate o projeto de lei para acabar com a escala 6x1, enviado ao Congresso pelo presidente Lula na terça-feira, em caráter de urgência. O envio como urgência significa que o Legislativo tem até 45 dias para analisar a proposta. E essa proposta do governo reduz a carga semanal de trabalho de 44 para 40 horas, garante 2 dias de descanso remunerado e proíbe qualquer redução salarial em decorrência da mudança. Pois é, e após o envio do governo, o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, reforçou o apoio à tramitação da pauta via proposta de emenda à Constituição, ou seja, a PEC, né? Atualmente tem 2 PECs para colocar fim à escala 6x1 que estão tramitando na Câmara. Uma apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, em 2025, e outra apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, lá em 2019. E aí, por elas tratarem do mesmo tema, elas foram juntadas, assim, então elas estão tramitando junto. Porém, na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a votação da proposta de emenda à Constituição. Segundo o relator da proposta, o deputado Paulo Azy, do União, o adiamento ocorreu porque parlamentares afirmaram que não tiveram tempo suficiente para analisar o texto da proposta e pediram vista, ou seja, mais tempo de análise. Só que os parlamentares da base de apoio ao governo alegam que o adiamento é uma tentativa de retardar a conquista desse direito. Por hoje a gente também fala das pesquisas de intenção de voto que têm movimentado o tabuleiro político no Brasil e das polêmicas envolvendo o contrato entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Copasa. E é para falar sobre tudo isso que está por aqui pela primeira vez o Lucas Sidrack, coordenador nacional do Movimento Vida Além do Trabalho, o VAT. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Flora. Bom dia, Lucas. Bom dia, Isa, companheira de várias lutas. Bom dia, professor José. Eu estou muito feliz de participar desse momento. É um programa que eu acompanho há muito tempo e me sinto honrado por fazer parte dessa discussão em relação a mais direitos para a classe trabalhadora. Vamos fazer um ótimo programa hoje. Maravilha. Quem também contribui com a conversa de hoje, como já adiantou o Lucas, é a vereadora de BH, Isa Lourença, do PSOL. Oi, Isa. Oi, gente. Muito feliz estar de volta aqui com vocês. E para fechar o nosso time de hoje, como de costume, está por aqui o José Luiz Quadros, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da APU-BH, o Sindicato dos Docentes da UFMG. Oi, professor. Oi, beleza? Tudo bom? Tamo aí. Então fica por aqui que a gente volta com essa conversa logo depois da vinheta. E enquanto isso, já vai curtindo o episódio, compartilhando com quem se interessa pelo tema e já deixa aqui o seu comentário. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Então, gente, vamos iniciando, né? A discussão sobre o fim da escala 6x1 no Brasil ganhou novos contornos essa semana, depois que o presidente Lula enviou à Câmara dos Deputados um projeto que trata do assunto em caráter de urgência. A ideia do governo federal é tentar acelerar a análise do texto. Apesar disso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, decidiu manter a tramitação da proposta como uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que tramita na Casa desde 2019 e que propõe o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e 2 dias de descanso com a manutenção salarial. Pois é, e no meio disso tudo, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara dos Deputados, adiou na quarta-feira a votação da PEC, depois de obstrução de parlamentares ligados à ala bolsonarista. Segundo o relator da proposta, o deputado Paulo Azy, do União, o adiamento ocorreu porque parlamentares afirmaram que não tiveram tempo suficiente para analisar o texto da proposta e pediram vista, mais tempo de análise. Enquanto ocorrem essas desavenças, o povo brasileiro segue muito interessado em discutir o fim da escala 6x1, que pode trazer inúmeros benefícios aos trabalhadores. Um exemplo disso é que milhares de pessoas protestaram na noite de quarta-feira pelo fim da escala 6x1 na Avenida Paulista, em São Paulo. Os manifestantes reivindicaram que o Congresso Nacional aprove os projetos que estão em tramitação nas casas legislativas. E diante disso, Lucas, queria que você trouxesse pra
gente o que você acha que deve acontecer com essa proposta nos próximos dias e semanas e qual que é a expectativa em relação a essa mudança, que pode ser muito histórica para o nosso país, né? O tema é bastante interessante porque, primeiro, mostra que a organização popular, que os movimentos sociais organizados, eles conseguem gerar um impacto absurdo no debate político do nosso país. A gente percebe que nos últimos anos a gente avançou bastante no tema em relação ao fim da escala 6x1 e a gente vive esse cenário de conflito entre o executivo e o legislativo. O que me chama a atenção é que a postura de pedir vistas do processo, isso é, pegar o parecer que foi apresentado, na verdade, um parecer positivo em relação às propostas de fim da escala 6x1 e prestar um pouco mais de atenção. Mas o destaque desse processo para a gente é os partidos envolvidos no processo que estão atrasando o avanço da classe trabalhadora. Eu estive presente na sessão onde foi lido o parecer e, para nossa surpresa, um deputado do PSD, o partido do atual governador de Minas Gerais, pediu vistas junto com o pessoal do PL, o partido do Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Isso mostra pra gente que, por mais que a classe trabalhadora reivindique melhores condições de trabalho, a gente percebe que o empresariado e a elite política do nosso país não tem interesse em se comprometer, em avançar de fato no fim da escala 6x1 e na redução da jornada de trabalho. Para a gente é bastante preocupante. O Hugo Mota, presidente da casa, deu uma entrevista logo após todo esse processo, falando que existia esse conflito entre a presidência e o projeto apresentado e os projetos que já estavam na casa, afirmando que quer que isso tudo seja votado muito em breve. O que para nós é uma contradição, porque antes de vir para essa entrevista, para essa conversa, eu entrei no site da Câmara e não tem nenhuma sessão marcada. Isso mostra pra gente que os políticos que estão em Brasília, eles não têm nenhum tipo de comprometimento, de fato, com o desejo e o anseio da classe trabalhadora por melhores condições. Nós, do Movimento Vida Além do Trabalho, a gente compreende que é necessário esse debate o mais rápido possível. Nós compreendemos que já existem estudos, seja da Unicamp, seja do Sebrae, seja do próprio IPEA, contando também com vários mestrados, pesquisas, doutorados, artigos em relação ao fim da escala 6x1, mas o que a gente entende é que existe um grande percentual ali em Brasília que não tem interesse em desagradar os patrões do nosso país, e isso mostra de que lado esses políticos estão, assim. E é alarmante não só todos esses atrasos e empecilhos que vão sendo colocados, mas também a reação de outras lideranças. O deputado Nicolas Ferreira fez uma emenda a esse projeto, no qual quem vai custear entre muitas aspas, prejuízo sobre o fim da escala 6x1 seria o próprio governo, seria o nosso imposto, o nosso recurso. Isso mostra pra gente que existe ali uma intenção de proteger o patrão, proteger a chefia e, consequentemente, prejudicar quem trabalha, quem está cansado, porque não é só sobre o fim da escala 6x1, é sobre o transporte que a gente pega, que está precário, e a gente fica 2 horas no trânsito para chegar no serviço. É sobre o cansaço que nós temos, que a gente percebe pelos altos números de pessoas afastadas por questões de saúde mental. Não vai melhorar se a gente não debater isso com mais racionalidade e mais pressa. E a gente percebe que tudo isso vem numa tentativa muito fraca. E eu digo muito fraca porque a gente, enquanto sociedade, enquanto população, tem se organizado, e eu já deixo aqui também um convite, uma convocação para que as pessoas ocupem as ruas no 1º de maio, seja em Belo Horizonte, aqui em Minas, seja na sua cidade. Se sua cidade não está organizando um ato no 1º de maio, puxa alguma coisa, vamos organizar um café da tarde, vamos organizar um piquenique, uma roda de conversa. O importante no dia 1º de maio é nós, enquanto sociedade brasileira, nos organizarmos como foi em quarta-feira em São Paulo. A gente precisa mostrar que o povo está atento no que os deputados e deputadas estão fazendo, mas principalmente que nós, enquanto sociedade brasileira, estamos cansados e queremos mais dignidade para a classe trabalhadora. Lucas, e aí você disse muito bem, né? E o movimento que você participa e está aí na liderança, né? É muito importante, porque a questão da vida além do trabalho, né? Ou seja, o trabalho, ele tem que ser algo que permita que as pessoas, que todos nós, trabalhadoras e trabalhadores, possamos ter uma vida digna, conviver com as pessoas que a gente gosta, com os amigos,
com os amigos, com a família, com os filhos, pais, enfim. O trabalho ele não é algo em si mesmo, né? Eu vivo para o trabalho. E a gente vive uma cultura, que é uma cultura, a gente ouve, nossa, eu então sou mais velho, assim, a gente ouve isso desde pequenininho. O trabalho, todo trabalho é para que a gente seja feliz, permita que a gente possa viver com as pessoas que a gente gosta. E isso é um absurdo, 6x1 é uma coisa muito atrasada. E aí ontem me ligaram de uma rádio, também pedindo uma entrevista, o jornalista que estava me entrevistando falou que antes entrevistou um cara da FIENG, e o cara da FIENG trazendo que se aprovar esse 6x1, que a economia, o PIB do Brasil vai cair 16%. Eu falei, gente, isso é absolutamente absurdo e ridículo e mentiroso. Que PIB cair 16%? Isso não existe. E outras, e que vai aumentar o desemprego. Ao contrário, né, a gente tem que reduzir a jornada de trabalho e 5x2 ainda está pouco. Né? Já tem países que estão trabalhando 4x3 e 6 horas por dia. Você vai ter mais turnos de trabalho, mais oportunidade, mais pessoa trabalhando, ganhando salário. E aí é aquela lógica que a gente sabe dentro da economia capitalista, que eu não sou favorável à economia capitalista, não, mas dentro da lógica você vai ter mais consumo, com mais consumo, mais emprego, com mais emprego, mais crescimento. Isso dentro da lógica deles. Ou seja, eles mentem. É uma elite, eu estava lembrando aqui de um autor importantíssimo, né, brasileiro, Gessé de Souza, né, e tem um livro que se chama Elite do Atraso. Né? Essa nossa elite é uma elite do atraso. E esses congressistas são muito atrasados. Eles mentem. Então, parabéns aí pela sua luta, Lucas. E é isso aí. É óbvio, você trabalhando menos tempo, você tendo mais tempo para o repouso, você vai produzir mais, você vai trabalhar mais feliz, você vai ter uma vida mais feliz e produz muito mais em menos tempo. São coisas óbvias, né? E aí a gente, como você disse, tem um monte de teses, dissertações de mestrado, teses de doutorados, pesquisas realizadas no Brasil e no mundo inteiro que comprovam isso que você está falando, né? É isso aí. Vou fazer mais 2 comentários que eu acho importante. Entender que no Brasil existia uma propaganda muito clássica aqui no Brasil há um tempo atrás, que era das crianças que nunca tinham visto o Brasil ganhar a Copa. Né? Eu tenho 12 anos e nunca vi o Brasil ganhar a Copa. Eu tenho 34 anos e nunca vi o Brasil avançar nos direitos dos trabalhadores. Então já passou da hora da gente buscar melhores condições de trabalho e nós do Movimento Vida Além do Trabalho, nós seguimos a cartilha do professor. Nós somos ousados e compreendemos que o necessário não é 5x2 e sim 4x3, 36 horas de trabalho por semana. E digo mais, 3 dias de folga, 4 dias de trabalho e 7 dias de transporte gratuito para todo mundo. Os trabalhadores e as trabalhadoras merecem dignidade, respeito e melhores condições nesse país há muito tempo. É isso, gente. Então espera um momentinho que a gente já volta para continuar a conversa sobre o Brasil e Minas Gerais. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E olhando para as eleições de 2026, as pesquisas de intenção de voto seguem movimentando o tabuleiro político no Brasil. Uma pesquisa Quest divulgada na quarta-feira mostra que Flávio Bolsonaro, do PL, e o presidente Lula, do PT, aparecem tecnicamente empatados em um eventual segundo turno das eleições. Flávio tem 42% das intenções de voto contra 40% de Lula. Já uma outra pesquisa divulgada pelo Instituto MDA, contratada pela Confederação Nacional dos Transportes, CNT, mostrou o presidente petista na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto, tanto no primeiro quanto no segundo turno, mesmo considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, o petista fica à frente do pré-candidato bolsonarista. Então, definitivamente, esse parece ser um cenário acirrado, mas a mudança entre uma pesquisa e outra pode acabar fazendo uma confusão aí nos eleitores. E aí queria que José Luiz Quadros explicasse pra gente, né, assim, na sua avaliação, o que essas últimas pesquisas têm indicado, né, e qual que é a importância de ter uma visão crítica em relação a esses dados, principalmente agora que ainda nem entramos aí oficialmente no período eleitoral. Pois é, eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente não considerar tanto essas pesquisas. Ou seja, a gente está vivendo um momento onde as pessoas perderam muito, assim, a extrema-direita, né, principalmente, né, que perdeu, não sei se já teve, referências
éticas, né, referências. E essas pesquisas, em geral, mentem, e a gente tem todo um histórico, né, longo com relação à manipulação dessas pesquisas. E elas vão criando fatos, como, por exemplo, o fato de que o candidato, o cara que vai para o segundo turno, etc., é essa pessoa, filho desse ex-presidente. Eu me recuso a falar o nome porque, né, isso vai só dando mais projeção para esse nome que não devia estar aí. Né? Eu já comentei em outros programas, e é sempre bom a gente repetir, a extrema-direita, ela não é e não pode ser um ator legítimo no jogo político eleitoral. Segundo, esse cara, ele é um sujeito que tem dado declarações que caracterizam ele, e aí a gente pode pensar do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da legislação interna de países constitucionais e democráticos do mundo inteiro, né, como um traidor da pátria. Ele vai lá falar que os Estados Unidos pode pegar nossas terras raras, né? Isso vai ajudar os Estados Unidos a não depender da China. É um traidor. Esse cara não pode ser naturalizado como um candidato legítimo a uma eleição democrática. Numa eleição a gente tem que discutir ideias, projetos, que são projetos para o país. E um ponto muito importante, que eu acho que eu queria que as pessoas pensassem muito nisso. Nós temos vários campos de batalha. Nós vivemos uma guerra híbrida contra o Brasil. Aí aqui, de novo, eu cito Gessé de Souza. Hoje eu acordei aqui lembrando dos livros de Gessé de Souza. Ele tem um livro, A Guerra contra o Brasil. Essa guerra contra o Brasil, ela vem de forma muito forte, em formato de guerra híbrida, guerra econômica, guerra comercial, guerra psicológica, guerra midiática, guerra cibernética, guerra de afetos, que é o Gessé de Souza, né, o livro dele. Essa guerra contra o Brasil é muito acelerada e é permanente. E você tem um campo de batalha fundamental no qual vai ser essencial nessas eleições, que é a questão emocional. A direita, outro dia a gente estava fazendo uma reunião tão importante, tão legal, né, no Brasil de Fato, e pensando justamente a questão da comunicação, da nossa comunicação, como que a nossa comunicação é importante e é muito bem feita. E lembrando uma coisa, olha, o que a extrema-direita tem feito não é comunicar. Ela mente, ela engana. O que a extrema-direita tem feito é emocionar. Ela vai emocionando as pessoas, gerando ódio, gerando ignoródio, mergulhando as pessoas, onde essas pessoas deixam de ouvir, deixam de raciocinar. Então a gente não vai, nesse aspecto, não estou falando assim, olha, nós temos que usar todos os meios e lutar em todos os campos de batalha contra a extrema-direita e pela democracia. Então, não estou falando de esquecer o resto, não. De lutar em todos os campos de batalha contra a extrema-direita e pela democracia. Então, não estou falando de esquecer o resto, não. Mas tem um campo fundamental, que é o campo das emoções. E nesse campo das emoções, onde vai ser travada uma grande luta, né, para tomar o poder, para a extrema-direita tomar o poder e entregar o nosso país para os Estados Unidos, a gente tem, então, que entender como que ocorre essa guerra de afeto, essa emoção, desarmar o maior número de pessoas possível, para que aí, então, a gente possa dialogar com essas pessoas, pensar racionalmente os projetos políticos do Brasil. Mas antes a gente precisa desarmar essas emoções radicalizadas. Tem gente que não tem jeito, não. Tem gente que é fascista mesmo, que é nazista, com pessoas horrorosas, racistas, homofóbicas, etc. Essas pessoas... Agora tem muita gente que está sendo enganada. E enganada em vários campos, né? Enganada por falsos pastores, por falsos padres, por falsos comunicadores, gerando emoção. E esse campo emocional, a gente tem que lidar com ele e desarmar esse ignoródio que atinge milhões de brasileiros, e essa guerra está espalhada pelo mundo afora. Eu acho fundamental essa questão emocional que o professor falou, porque eu estava refletindo sobre isso. Ontem a gente teve mais um plenário horroroso na Câmara Municipal de Belo Horizonte, daqui a pouco eu conto para vocês, mas eu estava refletindo sobre isso. Eu fiquei pensando, gente, mas assim, nós estamos tendo um governo Lula, né, agora emplacando as pautas populares, né, defendendo as pautas populares, com meios de comunicação muito bons, e mesmo assim a gente vê que lá na Câmara, por exemplo, não demove os vereadores desse lugar da direita ou da extrema direita e não faz com que eles mudem suas posições. Então, por exemplo, ontem nós tivemos uma votação sobre ter campanhas de combate à cultura incel, que são os meninos que ficam ali na rede destilando ódio contra as mulheres e se organizando em grupos de ódio. E a maioria dos vereadores votaram contra esse projeto.
de combate à cultura incel. Por quê? Porque hoje nós temos uma base eleitoral desses meninos que é muito forte. E aí entra essa questão emocional que o professor falou, que eu acho que é fundamental, que é, apesar de todos os avanços do governo Lula, a gente vê a extrema-direita inflando esse sentimento de ódio através de grupos de meninos, de homens, grupos digitais, de red pills, de incels, para manter suas bases eleitorais ativas, né? E eu acho que a gente precisa pensar como quebrar isso. Então, eu tenho feito, assim, uma jornada aí por Minas Gerais, falando sobre Minas vivas e livres, que é exatamente pegando a questão do feminicídio, né? Que hoje é uma grande epidemia que a gente vive no Brasil e em Minas Gerais, onde nós estamos no segundo estado com maiores casos de feminicídios, mas ligando isso diretamente a como esse problema do feminicídio, ele é interligado com os grupos de ódio digital. E a gente precisa desfazer esses grupos. Então, para isso, a gente precisa fortalecer as meninas. A gente precisa fortalecer as meninas nas escolas, as meninas nas universidades, as meninas a poderem se posicionarem e lutarem contra esse tipo de cultura de ódio que, na minha opinião, é uma base fundamental para o bolsonarismo. E é uma base que faz com que hoje o Brasil seja repartido no meio, né? Acho que temos muitas questões com as pesquisas que estão sendo divulgadas, mas nós não temos dúvida que existe um Brasil fraturado no meio, entre os bolsonaristas e entre os progressistas. Agora, nós temos um meio ali que define a eleição e muitas vezes define uma eleição por 0,5%. Então, nós precisamos fortalecer as nossas meninas para poder definir essa eleição progressivamente. Nós temos várias pesquisas que mostram que as mulheres evangélicas, por exemplo, né, elas são decisivas nas eleições. Para onde as mulheres evangélicas orientam o seu voto é o peso final da balança, né? Seja para o bolsonarismo, seja para o campo progressista. Então, como a gente vai ganhar essas mulheres? E eu acho que fortalecer a luta contra a misoginia, a luta contra o machismo, a luta contra a violência contra a mulher, acho que é fundamental no Brasil de hoje para a gente ganhar emocionalmente um Brasil que não pode mais conviver com a cultura de ódio que o bolsonarismo infla nas redes sociais e que dão a base eleitoral para eles. Sobre essa questão em relação às pesquisas, quem sou eu para querer questionar a metodologia de pesquisa e avaliação das coisas? Mas a gente precisa compreender que pesquisa eleitoral ela tem um viés a mais. Primeiro, que elas são contratadas. A pergunta que é feita, ela normalmente vem de uma maneira enviesada. E aí eu gosto muito de fazer um comparativo de que pesquisa eleitoral, principalmente há 6 meses antes das eleições, é tipo previsão do clima. Nem sempre vai acertar, gente. E às vezes vai ter ali alguma informação que a gente não está observando. E é interessante a gente entender que o Lula, enquanto presidente, ele tem buscado cada vez mais defender as pautas que são ligadas à sociedade, o que o povo está querendo. Então, quando o presidente se coloca à disposição de debater a redução da jornada de trabalho, o que a gente tem de percepção em relação a isso é que as outras pessoas que estão querendo ocupar a presidência têm um discurso totalmente contrário. E aí, antes da gente se referenciar através dessas pesquisas, eu acho que a gente também precisa se atentar aos fatos. Não é só uma candidatura que está indo contra a classe trabalhadora. De novo, e aí retomando ao assunto da última pergunta, nós tivemos 2 partidos se posicionando contra a classe trabalhadora nessa semana. O PSD, que é o atual partido do nosso governador, e o PL, que é o partido de uma candidatura posta. Então a gente precisa compreender que, para além dos números que são maquiados, a gente precisa prestar atenção no que está sendo dito nessa construção. E aí eu deixo como reflexão para a classe trabalhadora você vai mais uma vez votar para que seu patrão enriqueça, ou você dessa vez vai votar para que a classe trabalhadora tenha de fato mais direitos? Isso vai muito além de pesquisa, isso vai muito além do pânico moral que manchetes tendenciosas podem gerar nas pessoas.
Tá certo, gente. Muito importante as reflexões. E aí, trazendo para mais perto da gente, aqui em Belo Horizonte, uma outra disputa também está parecendo se acirrar. A renovação do contrato entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Copasa, prorrogado até 2073, foi alvo de várias críticas durante a audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte nesta quarta-feira. Parlamentares, sindicalistas e representantes da sociedade civil denunciaram a falta de transparência, a ausência de participação popular e possíveis irregularidades no processo conduzido pela gestão do prefeito Álvaro Damião, do União. Isa, você que está mais próxima desse debate na Câmara, pode explicar para a gente e para os nossos ouvintes o que acontece nessa relação da Copasa e da Prefeitura de Belo Horizonte e quais que são as principais críticas que vocês parlamentares têm apontado em relação a esse aditivo que já foi assinado? Flora, primeiro eu acho que é importante a gente explicar a importância que tem Belo Horizonte nesse processo de privatização da Copasa, né? Não é possível privatizar a Copasa sem Belo Horizonte. Por quê? Belo Horizonte hoje ela é responsável por 27% do que dá condição da Copasa permanecer, né? Do contrato ali da Copasa, para a Copasa continuar se sustentando. Então, a capital mineira ela é muito importante, porque é onde a Copasa consegue recurso suficiente para poder atender as outras cidades, as cidades do interior, e ela é muito importante por isso. Então, quando a gente vê a Prefeitura de Belo Horizonte anunciando o aditivo no contrato da Copasa, nos preocupa muito, porque a Prefeitura fez isso sem nenhum processo de transparência. Porque quando a Copasa, recebe a permissão de ser privatizada na Assembleia Legislativa, não quer dizer que ela vai ser privatizada, porque ela só vai ser privatizada se alguém achar vantajoso comprar a Copasa. E não seria vantajoso alguém comprar a Copasa sem o contrato com Belo Horizonte, porque é onde ela consegue se sustentar. E aí, então, nós estávamos nesse diálogo, tentando discutir, inclusive, nós fizemos um projeto de lei na Câmara Municipal, junto com o vereador Bruno Pedralva, para a renovação do contrato, a prefeitura tivesse que fazer um plebiscito popular para dialogar com a população se a população era a favor ou contra a gente ter um contrato de água e saneamento como empresa privada ou como empresa pública ou como a gente faria. Enfim, esse projeto, até então foi rejeitado na Câmara, a gente está recorrendo, e foi feita uma audiência pública essa semana na Câmara, porque nós fizemos vários pedidos de informação para a Prefeitura de Belo Horizonte, que aditivo é esse, qual é o contrato, pediu todas as informações sobre essa negociação e não foram respondidos nenhum desses pedidos de informação. Então foi chamada uma audiência pública para poder para a Prefeitura explicar. Só que a Prefeitura enviou para essa audiência pública quadros técnicos da Prefeitura, pessoas técnicas da Prefeitura, que não é do comando político, pessoas técnicas da Prefeitura, que não sabiam nos informar sobre nada. Então foi uma vergonha a audiência, porque a gente perguntava, e o contrato com a Copasa? Eles falavam, disso eu não sei dizer. E o aditivo? Disso eu não sei dizer, não passou por mim. Então, esse aditivo com a Copasa, que dura até 2073, quase 50 anos para a população de Belo Horizonte, é algo muito sério feito por essa gestão da prefeitura. Não passou pelos técnicos, pelas pessoas com capacidade de avaliar esse processo, com capacidade técnica para avaliar esse processo. Não passou por eles. Passou por uma decisão vertical da prefeitura, que mais uma vez se recusou a comparecer à audiência, se recusou a prestar esclarecimentos. Ou seja, alguma coisa muito errada tem aí para a prefeitura se recusar a prestar qualquer esclarecimento sobre esse assunto. Que isso é muito grave, não só para Belo Horizonte, mas para a população de Minas Gerais. Antes de passar a palavra pro Lucas, só para lembrar que a gente também fez reportagens aqui no Brasil de Fato sobre o assunto, a gente também questionou a prefeitura sobre todas essas questões que a Isa colocou e a gente não obteve resposta. Então fica aqui esse espaço aberto, caso alguém da prefeitura nos ouça, para poder elaborar uma resposta que seja efetiva aí para a nossa população em relação a esse contrato. Sobre essa questão de privatização, e eu, a Isa consegue trazer esse cenário em relação ao Belo Horizonte de uma maneira brilhante, e gostaria só de destacar aqui como a atual prefeitura ela tem feito uma gestão que não dialoga com o povo belo-horizontino. Eu acho que o prefeito, por se entender sem vice,
achou que não precisa conversar com ninguém e faz aí o seu próprio reinado. Mas, para além disso, eu queria destacar as problematizações da privatização da Copasa. E Brizola, que é alguém que vive na memória do povo brasileiro, sempre disse que empresa pública não é feita para dar lucro, ela é feita para resolver problema. E a partir do momento que a gente privatiza a Copasa, o que a gente vai ter é uma realidade muito próxima de São Paulo com a Sabesp, a partir do momento que privatiza a água e a gente percebe que as pessoas agora estão recebendo esgoto na sua torneira e a questão de saneamento básico tem sido ignorada de uma maneira absurda. Então eu vejo que nesse processo todo, nós, população mineira, precisamos estar atentos, porque o que está sendo debatido não é o lucro de uma empresa, é a qualidade da água que chega na nossa torneira, é a necessidade de um impacto ambiental sendo calculado e abraçado pela Copasa. Isso tudo é um risco para a nossa sociedade. A gente tem o peso de Belo Horizonte, mas não dá para ignorar como isso vai afetar as pequenas cidades de Minas, como que isso vai afetar a dona de casa que mora numa comunidade e hoje em dia já não tem um bom atendimento desse serviço público. Então nós que defendemos um país mais justo, mais soberano, precisamos também defender uma Minas Gerais soberana que tenha as suas riquezas mantidas no lugar que ela precisa estar, as suas serras, as suas matas, mas também as suas águas. Então, assim, eu deixo aqui de recado para as pessoas que a privatização ela não vem para ajudar. Ela ajuda a um grupo muito específico de pessoas, que são os grandes empresários, as pessoas que vão enriquecer com esse processo. Então, toda vez que a gente se deparar com um assunto de privatização, a gente precisa deixar bastante destacado, bastante negritado, que privatização é prejuízo para o povo. Se fosse traduzir morfologicamente, talvez a privatização vem disso. Vem de prejudicar o povo através do lucro de poucas pessoas. É só essa contribuição mesmo, porque às vezes a gente entende que privatizar vai melhorar as condições do serviço e nós percebemos que não é isso. E aqui no Brasil recente, no Brasil contemporâneo, a gente não tem bons exemplos de privatização das empresas públicas. E reforço, empresa pública ela é feita para dar resultado para a sociedade. Não é feita para encher o bolso de acionista. É exatamente isso, né? Porque é entender que quando você fala em privatizar, você está passando para uma empresa privada que ela precisa ter lucro. Então, além disso, ela vai ter, para ter lucro, muitas vezes, o que tem acontecido, né? E daí isso é uma pauta também, essa elite do atraso, né? Essa é uma pauta antiquada, esse negócio já não funcionou. Em vários países do mundo, você tem processo de estatização, principalmente da água, da energia elétrica e etc. Por quê? Privatiza, aí você reduz o pessoal, reduz salário, as pessoas que trabalham em piores condições para aumentar o lucro da empresa privada e os serviços pioram, né? Tem que superar essas coisas antiquadas, ultrapassadas, que já foram testadas e que não funcionam, né? E a privatização é uma delas. Pois é, gente, aí sobre esse assunto também, o Visões Populares, que é o nosso podcast de entrevistas que vai ao ar às quartas-feiras, também tratou disso numa entrevista recente, no final do ano passado. O nome do episódio é Vender a Copasa é uma burrice, então quem quiser se aprofundar nesse tema, tanto no Visões Populares como em diversos outros, enfim, sexta, a gente tem tratado disso já ao longo de todo o ano passado, então você pode procurar os canais do Brasil de Fato no Spotify ou no YouTube e se aprofundar também nesse debate, né? Inclusive porque o nosso Enfim Sexta de hoje fica por aqui. Queria agradecer a participação do Lucas, da Isa e do Zé Luiz e a gente se vê na próxima semana. Obrigada, gente. Vamos sextar. Abração, prazer, abraço para todo mundo. Gente, muito obrigado pelo espaço, ó. Só chamar que a gente vem, viu? Perfeito, Xará. E a gente se vê aí na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou e compartilhar o episódio com todos os seus amigos. Um abraço. Se você está ouvindo a gente agora pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo, quer mandar o programa para alguém, é só procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. É só procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade.
É só buscar @BrasilDeFatoMG em qualquer uma das principais plataformas. Acompanhe também o nosso site www.brasildefato.com.br/mg. Até a próxima semana. Um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!